Irmãos, a graça e a paz do Senhor, nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma palavra, assim como ordem da parte do Pai ao coração da igreja. Então cabe a nós, como ministro, assim, levar a palavra do Senhor, trazer novas experiências, nova perspectiva para esses dias que nós estamos passando. E simplesmente deixar aqui algumas razões para que possamos permanecer firme na presença desse Deus. Diante de tanta palavras negativas, diante de tantos comentários que nós estamos escutando, o salmista nos deixa aqui uma ordem no Salmo 29, quando ele diz: tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. O versículo 2 de tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então eu conclamo a você a dar ouvido à voz de Deus, a única voz que você pode acreditar, que você pode confiar. A voz desse Deus que tem para nós a certeza de que tudo, apesar dos pesares, tudo dará certo. Então, o nosso pensamento nesta noite é trazer algo para a sua vida que seja de edificação. Essa noite, Deus assim proporciona para a sua igreja algo novo. E a minha pergunta é: a quem você tem dado ouvido? O que você tem escutado está fazendo alguma diferença na sua vida? Porque o texto do salmista diz que a voz do Senhor é poderosa. Então eu chamo a você nesse momento, nesse culto que está me ouvindo, essa mensagem que você vai ouvir, os cânticos que vão ser entoados nessa noite. Eu convido a você a entregar totalmente a sua vida. Esquecer das coisas lá fora e parar um pouco, alguns minutos, para que você possa então engrandecer o nome desse Deus. Esse Deus que nós falamos, esse Senhor dos Senhores. Um Deus que é misericordioso, um Deus bondoso, fiel. É justamente desse Deus, e para esse Deus, que toda honra e toda glória é dada. Então eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de convidar você a fechar os olhos e erguer a sua voz de oração juntamente comigo. Não importa aonde você esteja e qual situação você esteja passando, eu convido a você nesse momento a falar com Deus, para assim darmos início a este culto de louvor ao Deus grandioso. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero neste momento, meu Senhor, entregar, Senhor, esse culto de louvor e adoração somente a Ti. Somente ao Senhor, que é digno de louvor e glória. Não importa, ó Deus, a situação em que passamos ou que passemos, o Senhor, meu Deus, é digno em tudo, Pai. Se acontecer ou não acontecer algo, Pai, ao nosso favor, ainda assim o Senhor continua sendo Deus. Por isso, meu Pai, o Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nada, Senhor, que venha a ocorrer será contrário à sua vontade. Todas as coisas, meu Deus, são patentes aos seus olhos. Por isso, ó Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso cântico, os nossos cânticos, o nosso louvor. Deus, eu quero pedir pela vida do teu filho que vai ministrar os cânticos nessa noite. Pela vida da irmã que vai ministrar, Senhor, também juntamente conosco e a sua igreja.
Que o Senhor use conforme o teu querer, o teu poder, para o louvor da tua glória. Que no final, meu Pai, deste culto, pessoas possam sentirem renovadas. Pessoas possam sentir, meu Deus, com o coração voltado ao Senhor. Que nesta noite algo novo venha acontecer, Pai, entre nós. Aonde a nossa voz chegar, aonde os cânticos chegarem, meu Pai, aonde permanecer, meu Pai, uma voz, através do Senhor, que essa voz venha fazer a diferença. Por isso essa voz precisa ser a sua. Por isso nós somos apenas uns canais. O Senhor é que é o único Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quero chamar assim a sua atenção a louvar um cântico de inspiração ao culto dessa noite, através da nossa irmã, que vai engrandecer ao Senhor com um hino em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero chamar a sua atenção, ainda do Salmo 32, o Salmo 32, onde nos diz um título que a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Nos diz que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não te afligirão. Eu quero, neste momento, convidar a você a fazer juntamente comigo a essa oração de confissão. E como é importante alguém
sentir-se perdoado por Deus. Como é importante você saber que o Senhor, através do seu Filho amado, nos deu a oportunidade de sermos redimidos na presença dEle, de compreender que nós somos comprados, e tudo aquilo que diz a Bíblia do tempo da ignorância, o Senhor já não leva mais em conta. Por isso eu quero convidar assim a fazer essa oração de confissão. Eu convido a você a baixar as frontes, entrar na presença de Deus através da oração, porque o salmista diz que bem-aventurado são aqueles que já foram perdoados. E gostaria de fazer mais uma oração juntamente com os irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te engrandecer e louvar o teu nome pelo fato de ter a certeza de que eu sou perdoado em ti. Agradecer, meu Deus, pelo fato de entrar na tua presença e saber, meu Deus, que o véu, meu Pai, que separava, já não separa mais. Não há mais, Senhor, indiferença, uma vez que eu reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador e como meu único perdoador. Neste momento, Pai, a sua igreja está clamando. No entanto, é oração de agradecimento. No entanto, é oração, Pai, porque entende de que a paz, meu Senhor, reina no coração de cada um de nós. Por isso, recebe a nossa oração de louvor e gratidão em saber que o Senhor nos perdoou na cruz do Calvário através do seu Filho. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Mais uma vez, eu quero assim chamar a nossa irmã, mais uma vez, ela que está conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então ela está com a oportunidade de cantar mais um hino e simplesmente adorar a Deus na beleza da sua santidade juntamente com a igreja. Aleluia. Saúdo a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na
na cruz maldita. Por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abri as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Convido a dizer a você, mais uma vez, convido a você que está conosco, que nesse momento em que nós vamos continuar adorando o nosso Deus, eu queria que você se aquebrantasse na presença dEle. Eu queria que você esquecesse tudo aquilo que pode até impedir você de fluir através do louvor na presença do Senhor. Deixe com que o seu coração se aquebrante. Faça com que a sua vida nesse momento seja totalmente dependente de Deus. Eu sei que você, quem sabe, está passando um momento difícil. Eu sei que nesse momento você vai dizer assim: olha, é tão difícil, pastor. Mas é justamente para isso que serve o louvor, para nos aquebrantar, para a gente agradecer a Ele, pelo fato de tantas situações adversas, você entender que Ele está cuidando de ti. Então nesse momento abra o seu coração, adore a Ele, entregue totalmente o louvor ao seu Deus, e fique atento ao que Ele vai falar através do cântico. Então nesse momento, que Deus assim esteja abençoando o meu irmão, que ele esteja sendo usado poderosamente para o louvor da glória dele, do nosso Deus. Pois eu creio que hoje é o dia que o Senhor fez. Então regozijem-se, alegre-se no Deus que fez esse dia, para que você estivesse aqui, engrandecendo o nome do Senhor. Passo assim um momento de louvor para o nosso irmão Diácono Nicodemos, que vai estar entoando cânticos ao Senhor, juntamente com a sua igreja. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor.
todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, a esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, a esperança de Israel. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso toda vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Por isso toda vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, Cristo vive, aleluia. Ele vive, vive, Ele vive, aleluia. Cristo vive. Por isso toda vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Por isso toda vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia.
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoremos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoremos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Quero assim, meus irmãos, após o cântico, os cânticos que nós já entoamos nessa noite, eu quero convidar a você, convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero chamar a sua atenção assim para você parar um pouco para ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Paulo escreve carta à igreja de Coríntios, segunda carta, no capítulo 5. Ele está falando sobre o zelo apostólico, e então ele começa assim no versículo 11, 5:11. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vós, gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conversarmos o juízo, é para vós outros. E se conservarmos o juízo, é para vós outros. Por amor de Cristo, nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne,
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministro da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não concebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te envio no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E nesse momento, eu quero assim chamar a sua atenção nessa mensagem que iremos trazê-la nessa noite. Eu quero assim trazer um tema, com certeza, que ela vai tratar de dois assuntos. Primeiro, é a maneira de exortar a igreja. E segundo, é como uma maneira de oportunidade, de trazer uma oportunidade para aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Se de um lado eu vou trazer uma palavra de exortação para a igreja, do outro lado vai ser uma palavra de salvação para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Gostaria de pedir a Deus, mais uma vez, que Ele falasse conosco através do Espírito Santo. Que o Senhor, nesta noite, tome posse da minha vida, mais uma vez, como ministro, e que assim eu possa reconhecer que o Senhor é quem fala, o Senhor é quem salva. Apenas me usa nesta noite, para que essa palavra chegue a essa pessoa que talvez esteja sofrendo, que talvez esteja passando por um momento difícil, mas que ela reconheça que só Jesus é Salvador. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quando estava meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando que quando se fala de relacionamento, esses relacionamentos muitas vezes são quebrados por uma decisão que não foi agradável ao outro. Então é preciso compreender. A minha ministração nesta noite é mostrar que em todo relacionamento existem falhas. E alguns relacionamentos, eles têm uma falha tão grande que muitos desejam ou vai embora, não voltam mais. Amigos que muitas vezes, por algo que aconteceu, não tem mais como voltar, pelo ressentimento, pelo ódio. E alguns até dizem que, por não acreditar numa reconciliação, eles dizem que é melhor se distanciar uns dos outros. Os seus pensamentos é simplesmente voltado no que não há mais jeito, que não tem mais como relacionar-se. Isso é muitas vezes entre casais, amigos, cristãos, que muitas vezes saem das suas igrejas por algo que aconteceu e dizem não voltam mais porque não tem mais jeito. Então a gente entende que tem alguns relacionamentos que não tem mais jeito aos olhos humanos. O ressentimento toma conta dessa pessoa e ela põe no seu coração a certeza de que
tudo que ela fez não tem mais jeito, porque se decepcionou com seu amigo, seu irmão, ou com seus familiares, seu esposo ou esposa. Esse é o lado humano. Entender que não há mais jeito quando o relacionamento se quebra, a visão de muitos. Mas o meu pensamento hoje é mostrar que há solução, mesmo em alguns relacionamentos que a gente encontra. Eu, como pastor, tenho encontrado muito isso. Mas eu queria trazer para vocês algo baseado na palavra, como que é na sua situação. Antes de você conhecer ao Senhor. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, foi quebrado um relacionamento entre o homem e Deus. Foi destruído pela desobediência do homem. E essa desobediência criou uma inimizade com o Senhor Deus. E a Bíblia diz que por essa desobediência o homem ficou conhecido como filho da ira, filho da desobediência. Meus irmãos, a verdade é que se não for a misericórdia de Deus, os nossos relacionamentos com Deus seria incapaz se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse o amor incondicional de Deus pela sua vida que está me ouvindo, seria incapaz você reconciliar-se com o Senhor. Mas quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que não havia mais jeito, o Senhor Deus enviou o seu Filho amado, para que através dele você fosse reconciliado com o Senhor. Se você pega a palavra, eu queria fazer algumas considerações. Se você vai pegando a palavra de Deus do início, você vai ver sempre Deus procurando o homem para se reconciliar. Você vai ver o ofendido procurando o ofensor, indo até a ele e dizendo que há esperança. Portanto, eu quero dizer para você, nessa noite, você que está aqui ouvindo a minha voz, não fique pensando que tudo acabou. Não pensem que não tem mais jeito para a sua vida. O Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor está te chamando à reconciliação. Se você ainda não é cristão, tome posse dessa palavra. Mas se você é cristão, volte ao primeiro amor. Porque o Senhor está te chamando. O Senhor está te exortando. O Senhor está derrubando as barreiras da separação, da inimizade, para que você possa então reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Foi assim com Adão. Quando Adão pecou, tentou se esconder de Deus, e foi o Senhor que foi até ele. O Senhor tinha um carinho tão grande pela vida de Moisés, que Moisés simplesmente usou tabernáculo. O sentido da palavra tabernáculo lá atrás, quando você pega o original, é vizinho. O Senhor se pôs no meio deles como vizinho, um vizinho bom, para que na hora da dor ele estivesse junto, compartilhando da situação adversa. O Senhor esteve com Davi, quando Davi simplesmente errou, o Senhor simplesmente foi até Davi, através do profeta. Não passou a mão sobre a cabeça de Davi. Mas não é à toa que vocês sabem que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas o Senhor suporta mais da frente. Lá, quando você chega mais à frente, a Bíblia está dizendo que veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, enviou Jesus.
como um homem conversando, ouvindo a dor, enviado por Deus para libertar os cativos, para restaurar os feridos. E naquele dia em que ele subiu aos céus, ele disse para os discípulos não ficarem com medo. Ele prometeu que mesmo saindo, subindo aos céus, ele disse: eu estou convosco, eu estou com vocês até a consumação do século. E como se isso fosse pouco para nós, que não é pouco, ele disse: quando eu for, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para consolar. É esse Deus, meu irmão, que nós tanto falamos. Mas dentro dessa reconciliação eu quero trazer um tema, que eu vou estar falando sobre a reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus, meus irmãos, ela simplesmente não é algo comum. Não é algo comum. Essa reconciliação, ela tem algo teológico. No entanto, essa reconciliação se firma em dois pilares. Primeiro, do teológico, tudo provém de Deus. É Deus que faz, que inicia a obra. Foi Deus que simplesmente preparou para você a sua salvação. Um segundo pilar é que a reconciliação teve o preço. Jesus pagou um preço por nós. Jesus pagou um preço pela sua vida. O mundo vive, meus irmãos, dando jeito brasileiro. O mundo se para em jeito brasileiro. Deus não deu jeitinho, não. Ele mandou seu filho para morrer em nosso lugar. Então eu quero te deixar aqui 3 conselhos básicos dentro dessa reconciliação com Deus. O que acontece assim como Paulo usou para abordar, fazer uma abordagem para a igreja de Corintos, eu quero deixar 3 aspectos práticos dentro de uma vida que já foi reconciliada com Deus. Olha que eu não vou usar aspectos difíceis, eu vou usar os práticos. 3 aspectos práticos dentro de uma vida que já foi reconciliada com Deus. O primeiro aspecto aqui é que uma nova criatura possui novos padrões. Paulo diz: quem está em Cristo, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando fomos reconciliados, passamos a viver uma nova forma de vida. Nossa dimensão é outra. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele usa a sua cosmovisão no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, aqui é uma carta, um novo assunto dentro da mesma carta. Nós chamamos isso de cosmovisão. E quando você pega o versículo 33, está escrito, 11:33 de Romanos, está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo quando trata desse assunto. É o pensamento desse homem. Quem possui essa reconciliação em Cristo precisa provar de novos padrões, nova vida. Então Paulo começa a sua recomendação dentro da carta aos Romanos. Ele começa então a usar a prática
Quando ele chega no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria chamar a sua atenção. Deus, Ele quer que você experimente o melhor dele para a sua vida. Os padrões desse mundo já não fazem mais parte da vida daqueles que foram reconciliados com o Senhor. Essa lição não é apenas para os dias da igreja em Corinto, mas para nós como cristãos nos dias de hoje. O que Deus quer é que cada cristão tenha um novo padrão de vida. E esses padrões são regulados pelo amor de Cristo, que nos constrange. Como tem sido os seus padrões diante deste mundo? Como tem sido? A vontade de Deus é que você prove o melhor dele. Em segundo lugar, uma vida reconciliada com Deus, reconciliação com Deus, ela mostra reconciliação para os outros. Ou seja, uma vida que já foi reconciliada, ela pensa em reconciliar outras pessoas ao Senhor. Porque quando você pega o Salmo 98, no versículo 2, Salmo 98, versículo 2, está escrito: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. O Senhor fez notório a sua salvação. As pessoas sabem quem você é. Querendo ou não, as pessoas sabem o valor que a igreja tem diante de Deus. Mas aí quando você pega João 15, versículo 4, na parte A, o Senhor disse para os seus discípulos: permanecei em mim. E por que, meus irmãos, que o Senhor chega para os seus discípulos e dá uma ordem: permaneçam em mim? Essa mesma ordem que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ela está escrita para nós nos dias de hoje. Então fica uma resposta no ar: para quê? E quando você pega o versículo 8 de João 15, você vai ver as respostas. Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para que demos muitos frutos. Tem muita gente, meus irmãos, que se diz estar em Cristo, no entanto não sabe o que é fruto, não sabe o que é frutificar para Deus. Tem muita gente que se diz conhecedor, mas os seus conhecimentos não têm levado ninguém ao Senhor Jesus. Será que não falta permanecer no Senhor? Será que não falta você se aproximar? Porque no versículo 18, 19 do texto que lemos, Paulo volta para algo comum nos nossos dias. Por quê? Os coríntios gostavam dos falsos mestres, negligenciavam o apóstolo Paulo. E Paulo salientava que uma nova vida precisava ministrar para outras pessoas. Irmãos, Deus confiou a nós como igreja o ministério da reconciliação pela palavra. A palavra de Deus desafia o perdão, o amor, aproxima as pessoas do Senhor, para o Senhor, e diz que é possível o vil pecador ter a sua salvação através da pessoa de Cristo. Foi assim na oração de Jesus, quando ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos uns aos outros. Queridos, assim age os que foram reconciliados com o Senhor. É dessa forma que as pessoas agem quando realmente passaram por esta reconciliação. E em terceiro e último lugar, reconciliados com Deus são embaixadores da exortação. No versículo 20 o apóstolo Paulo diz: de sorte que somos embaixadores. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aqui nesse último ponto eu quero referir a você que é crente, que diz ser cristão verdadeiro. O fato de Paulo falar a respeito da sua embaixada, fica claro o quanto ele zelava pelo seu relacionamento com Deus. O fato de Paulo mostrar o valor do seu ministério
fica bem claro o quanto ele zelava pelas coisas de Deus. Você se vê como embaixador de Deus? Porque se você se vê como embaixador de Deus, você precisa entender o que eu estou enfatizando nessa noite é que você precisa mostrar para outras pessoas. Paulo queria enfatizar que aqueles que são enviados por Deus precisam ser recebidos e acolhidos como os embaixadores. Estamos vivendo uma época em que as pessoas não respeitam ninguém. Então Paulo está trazendo aqui uma palavra de exortação para nós. Paulo está dizendo, por meio de quem Deus ministra a reconciliação, que somos nós. Como você tem recebido essa palavra? Como você está vivendo esses dias? Se você diz que já foi reconciliado com o Senhor. Eu queria que você soubesse disso. Na minha conclusão nesta noite, eu quero afirmar que uma nova criatura em Cristo, uma nova criatura em Cristo, ela habilita o crente a não apenas ministrar, mas também colaborar com a sua obra. Porque ele entende que essa obra foi realizada através de Cristo, Jesus na cruz do Calvário. Ele entende que é através de Jesus Cristo que essa reconciliação foi possível. Você é um reconciliado? Então deixa eu fazer uma aplicação para a sua vida. Qual tem sido o seu padrão no mundo como um crente reconciliado? Você tem mostrado essa reconciliação? Tem levado pessoas a se reconciliar com Deus? Segundo, tem ministrado essa reconciliação com ou para outras pessoas? Como embaixadores, qual a sua atitude na obra? São perguntas que eu queria dizer para você. São perguntas que eu queria deixar para você como igreja. E quero também deixar para você que não é cristão. Você tem tido a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Você tem tido a oportunidade de voltar o coração. Porque se não for através de Jesus, você não vai reconciliar. O Senhor lhe deu essa oportunidade. Você que ainda não é cristão, entrega a sua vida ao Senhor. Deixe Ele fazer parte da sua vida, da sua história. Tenha paz em Cristo e que só assim você será abençoado. Eu quero assim, neste momento, fazer oração pela sua vida e depois estarei terminando com a bênção apostólica. Senhor, que essa palavra toque no coração dessa pessoa. Que essa ministração chegue até a sua igreja, meu Pai, de uma forma especial. Porque o meu pensamento aqui, Deus, é melhorar a sua igreja. Foi para isso que o Senhor me colocou como ministro, para exortar, para edificar, Senhor, através da sua palavra, porque o edificador é Jesus. Mostrar que Ele é único. Foi para isso que o Senhor, Pai, colocou no meu coração o desejo de um dia pregar a tua palavra. Mostrar, meu Pai, que os meus pecados eram tão grandes que o seu amor me deixou constrangido, meu Senhor, ao ponto de eu reconhecer que só o Senhor é Deus. Fala com essa pessoa, diz que essa pessoa tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Reanima essa pessoa que está, meu Pai, afastada ou querendo se afastar. Que ela possa receber do Senhor a presença nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que assim, meus irmãos, vamos terminar, porque eu sei que o Senhor está presente. Mas o culto começa agora. O culto começa ao sair da igreja. Porque é assim que diz a palavra. Que o culto do Senhor não é somente aqui, sabe? Mas que Ele vai até lá atrás. E que a graça, meu irmão, do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o Israel na face da terra, sobre a igreja de Cristo aqui, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.